Fala, gente querida, tudo bem? Como é que você está? Nós estamos aqui cheio de alegria, dando início nesse grande projeto abençoado e precioso que vai impactar a tua vida e integrar você em grandes projetos, numa grande jornada. Nós estamos aqui no primeiro, como disse, episódio do IntegraCast. Estou aqui acompanhado de pessoas muito importantes, irmãos meus que alegram a minha vida, o meu coração. João Santos, nosso convidado especial, que estará conosco caminhando sobre um assunto muito interessante que nós já vamos fazer a abertura. E o meu querido César Danete, que está aí conosco. E você é muito mais que o nosso convidado, mas antes, nós pedimos que você compartilhe, que você curta, que você esteja aí conosco, acompanhando todos esse conteúdo que também vai estar à disposição de você em muitos cortes aqui, abençoando a tua vida e fazendo você progredir e prosperar. Como um dos elementos principais deste podcast, dessa fala, dessa conversa construída, eu quero compartilhar com você um texto que está em Provérbios capítulo 10, versículo 9, que vai dizer o seguinte: quem age com integridade anda com segurança, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Outro texto em Mateus capítulo 5, versículo 37 vai dizer: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Por que esses textos? Porque eles vão dar base para tudo quanto nós vamos caminhar aqui nesse dia, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, independentemente do horário onde você está assistindo. Porque nós vamos falar sobre mentalidade, vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre pontos e primeiros passos de todo aquele que, a partir de um CPF de credibilidade, deseja ter um CNPJ de propósito, com relevância e impacto na sociedade. Então, você é muito mais que bem-vindo, vem fazer parte disso, se inscreva aí nesse canal, senta o dedo nesse joinha e vem com a gente. E eu quero já, desde de imediato, passar pro César, para a gente conseguir continuar nessa conversa preciosa em que estamos aí. Meu querido Dênia, que momento especial, a gente está muito feliz, né, de estarmos juntos aqui, vivendo este momento que é uma oportunidade de nós expormos aqui, junto contigo, Dênia, junto com o João, junto com as pessoas que vão ouvir, né, criar um alinhamento de pensamento sobre os nossos desejos, sobre o nosso futuro. A Gisele também, que está nos bastidores aí, nos auxiliando. Somos gratos pela oportunidade e tu falaste muito bem ali da passagem de Provérbios, né, que fala sobre a integridade, e foi muito o meu pensamento quando colocar a empresa, né? Com quem colocar a empresa? Como confiar? Em quem eu vou confiar? Em pessoas que certamente têm o mesmo padrão de pensamento, a mesma ideia, o mesmo propósito de vida, e o propósito fala muito alto. Né? Então, hoje nós temos aí um quadro societário com de pessoas na empresa que têm o mesmo propósito, são integradas, têm o mesmo alinhamento, e isso realmente faz diferença na tomada das decisões. E são eles, o arquiteto Felipe, né, que está hoje, neste momento, aí fazendo uma pós-graduação, buscando evolução dentro do quadro técnico, a Daiane Gonçalves Danete, que é minha esposa, eu e o Renato Possel, lá de Venâncio Aires. Então estamos aí juntos nesse propósito e aqui trazendo para as pessoas a oportunidade de ouvir e entender, né, coisas importantes a nível de empreendedorismo, a nível de espiritualidade, a nível de tomada de decisão, construindo uma base sólida de um conhecimento baseado em experiências, né? E está conosco aí o João Santos, nosso grande amigo. É uma honra, é uma satisfação muito grande. Estamos realmente muito contentes com a tua presença. O João é Master Coach da Febracis, né? Coach de carreira, está desde 2016 nesta grande jornada, ajudando muitas pessoas, né, João? Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós aqui. Quem é o João Santos? Então vamos lá. Primeiramente, é uma honra, Denner, é uma honra, César, estar aqui com vocês. É uma honra ter sido convidado para o episódio número 1, né? Exato. Ou seja, Número 1. para iniciar
essa grande jornada que eu tenho certeza que vai ser uma jornada de longa data do IntegraCast. Certamente. E quem é o João Santos? Vamos lá. O João Santos, primeiramente, ele é filho amado de Deus. Eu sou muito bem casado com a Andréia Santos há exatamente 27 anos. E juntos nós temos um filho de 25 anos. E eu gosto muito de frisar, já entrando aqui no nosso tema, né? Sobre propósito, enfim, sobre carreira, sobre mentalidade. Há pouquíssimo tempo atrás, vamos lá, voltando aí em 2016, há mais ou menos 8 para 9 anos. Essa pergunta, César, que você fez para mim, quem é o João Santos? Eu teria respondido da seguinte maneira. Eu teria simplesmente falado que o que eu faria, o que eu fazia. Então, eu comecei já, como a gente sempre fala lá na Febre Assis, né, que é a maior escola de negócios da América Latina, tudo é conteúdo. Então, para você que está acompanhando aqui ao vivo ou essa gravação, presta muita atenção, pega papel e caneta, porque tudo é conteúdo. E eu já comecei com um conteúdo muito importante, porque eu simplesmente falei quem eu sou. E agora eu vou falar o que eu faço. Você fala de clareza de identidade, né? Saber quem tu é na essência e não dar o teu valor a partir daquilo que tu faz. Isso. Como meio de subsistência. Perfeito. E o que o João Santos faz atualmente? Atualmente eu sou Master Coach aqui da Febre Assis, Rio Grande do Sul. Faço parte do time de treinadores dessa grande escola de negócios, do time do Paulo Vieira, né? Através da metodologia do CIS, do Coaching Integral Sistêmico, né? Hoje nós temos o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que é o método CIS, que já treinou mais de 1 milhão de pessoas, até inclusive, né? De repente, não sei a data que você vai estar olhando essa gravação ou se você está ao vivo, a gente está aí exatamente há 25 dias do primeiro método CIS que vai ser presencial, ministrado aqui em Porto Alegre, na Fiergs, nos dias 8, 9, 10 e 11 de outubro. Então, eu já deixo aqui o convite para você. Se você ainda não garantiu a tua inscrição, ainda dá tempo. Se você está vendo ao vivo, é óbvio, né? Dá tempo para você garantir a tua inscrição. Então, César, ficou bem claro que lá atrás eu falava o que eu fazia. Mas por que eu falava o que eu fazia? Porque, na verdade, eu não sabia quem eu era. Eu não tinha clareza na minha identidade. E o meu valor estava onde? O meu valor estava no que eu tinha. Ou seja, eu tinha, naquele momento, o que acontecia comigo? O que eu chamo de, eu tinha uma pirâmide do indivíduo, que para você, de repente, que ainda não conhece, que está nos assistindo aqui, a pirâmide do indivíduo ela é constituída pelo o ser, que é quem eu sou, o fazer, que é aquilo que eu tenho capacidade de fazer, e o ter, que é relacionado ao meu merecimento. E onde é que estava o valor do João lá atrás? O meu valor estava naquilo que eu tinha. Ou seja, eu era aquela pessoa que se eu comprasse um celular hoje, um iPhone do momento, ele teria graça uma semana. Talvez um mês, depois eu precisava de mais. Mais, porque na verdade eu entendia que o valor estava naquilo que eu tinha e não em quem eu era. Mas isso tudo mudou. Tudo mudou. Então eu tô aqui para dizer para você que se você, de repente, está nos assistindo e não tem clareza de quem você é verdadeiramente, você está no lugar certo, com as pessoas certas, e bora lá dar sequência aqui que eu tenho certeza que vai ser extraordinário. E nós vamos falar muito de mentalidade, propósito e principalmente também de espiritualidade. Já está sendo fantástico, né? Já estamos aprendendo. João, tu falaste aí de assuntos muito importantes, eu quero não esmiuçar ele, mas só trazer um pouquinho no nível mais para cima, que é a questão do fazer. Eu vejo e observo pessoas na linha do tempo em que comecei o desenvolvimento pessoal, crescimento na área emocional, muitas pessoas que perdem o convívio com a família pelo fazer. Inclusive, quando estão em casa, por seu valor estar diretamente relacionado ao fazer, ela está constantemente fazendo algo para que seja por alguém aprovada e com isso perde o convívio, inclusive familiar. Isso traz problemas assim muito profundos, né, em todas as áreas da vida. Mas o que nós queremos saber, João, assim, ó, de ti, para que o nosso telespectador entenda certas tomadas de decisões, é um pouquinho da tua história, já no início da tua carreira de empreendedor com o negócio.
Como é que foi a tomada dessa decisão? Em que ambiente tu estava? Tanto no social quanto no emocional? Quais são as barreiras que tu teve que vencer para chegar a um determinado lugar? Baseado nas dificuldades momentâneas, né, que todos nós temos. Então hoje a gente tem muitos jovens que por ser diretamente bombardeado pela rede social e por um estereótipo de vida que muitas vezes a sua crença vai impedir de chegar, mas que na verdade existe a capacidade, né? Ele tem medo de tomar uma decisão e tem medo de essa decisão trazer um prejuízo ainda maior. Então, qual é o ponto crucial que tu entende na tua vida? Que foi assim, essa foi a decisão que me trouxe ao lugar que eu estou hoje, né? E quais são os aprendizados, quais são as crenças que tu precisou romper lá no início da tua caminhada? Vamos lá, César. Eu vou permear aqui por tentar ser o mais específico possível, né? Uhum. Porque, sinceramente, se eu fosse contar toda a minha história, nós ia ter bastante tempo aqui. Uhum. Porque o que acontece? Tudo começa lá no princípio, né? Como assim o princípio? Lá na nossa infância. Eu sou de uma família tradicionalista, eu sou filho de um policial militar e de uma mãe do lar. Meu pai hoje tem 79 anos, a minha mãe já faleceu. E eu também venho de uma descendência de avós, enfim, que todo mundo era concursado. Então, qual era a minha mentalidade lá atrás? A minha mentalidade simplesmente, ou eu ia fazer um concurso público, ou eu ia ter um emprego e simplesmente trilhar aquela jornada e me aposentar naquela única profissão ali que eu escolhesse, né? Quando eu chegasse na minha idade ali de adolescência. Ouviu aquela frase tradicional que todos nós ouvimos? Estuda para ter um bom emprego, menino. Isso, perfeito. E tipo assim, ó, voltando um pouquinho lá na nossa... por que as pessoas, o ser humano hoje, quando ele pergunta quem ele é, ele fala a profissão, ele fala a carreira? Porque, sinceramente, você que tá aqui nos ouvindo, tá aqui ao vivo ou tá vendo essa gravação, eu tenho quase que certeza que se você não ouviu várias vezes, pelo menos uma vez, você ouviu na tua infância a seguinte pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Faz sentido? Faz sentido. E aí o que acontece? Geralmente, naquele momento a criança não está preparada, né? Para decidir o que ela vai ser. Ela olha para as pessoas mais próximas e ela acaba tomando uma decisão ou acaba às vezes sendo rotulado pelo aquilo que o pai ou a mãe ou o parente mais próximo deseja verdadeiramente que aquela criança seja. Que geralmente tem muito a ver com aquilo que aquele adulto, ou aquele pai, ou aquela mãe, não conseguiram na trajetória deles. E aí eles estão transferindo para o filho ou para a filha, né? Todo aquele sonho de carreira. E aí fica aquele paradigma. Às vezes tu construiu aquela mentalidade, a gente fala lá na nossa metodologia, tu criou uma crença, né? Que você seria aquela profissão. Mas sinceramente, aquilo tá ligado ao teu propósito? Tá ligado ao porquê Deus te colocou nesse mundo, Deus te criou? E como é que você vai saber disso? Sinceramente. Aí nós temos inúmeras ferramentas, né? Inúmeras. Por exemplo, assim, para aquela pessoa que quer uma ferramenta mais cognitiva, algo atualizado hoje. Hoje nós trabalhamos, por exemplo, com inteligências múltiplas, todos nós temos, né? Hoje nós temos uma escala de 8 inteligências. Na Febracis a gente entende que nós temos 9, porque a gente também leva em consideração a inteligência existencial, que está totalmente ligada à espiritualidade, né? Mas se você for para o mercado lá fora, ele vai falar de 8 inteligências. E hoje nós temos uma ferramenta chamada, um software, que é o CIS Assessment, que é onde nós fazemos esse mapeamento. E aonde eu quero chegar? Porque, sinceramente, as inteligências que você tem mais desenvolvida, elas vão te mostrar para qual é o lado que, de repente, que seria menos desafiador para você criar uma carreira ou decidir trilhar uma carreira. E também aí nós temos o perfil comportamental, nós temos também os nossos valores. Essa maneira que eu estou falando aqui é uma maneira técnica que é onde eu tenho acesso hoje. Eu tinha esse acesso lá atrás? Não tinha. Então eu errei muito. Eu sempre fui muito conservador, então eu tive uma carreira de liderança dentro de uma multinacional na área de transporte de valores, logísticas de valores financeiros, onde eu fui gestor durante 15 anos lá,
8 anos trabalhei na parte operacional, depois eu fui gestor mais 8 anos. Eu liderava 50, 60 motoristas, enfim. E aí o que eu entendi? Quando apareceu a oportunidade de eu empreender, eu tive muito medo. E aí o que eu fiz? De repente você tá vendo aqui, tá assistindo agora. Eu simplesmente comecei a empreender nas minhas horas vagas. E eu construí o meu segundo negócio. E nesse segundo negócio, fazendo treinamentos, tendo acesso a treinamentos, eu entendi que, na verdade, todos nós, na verdade, e essa é a minha crença hoje, todos nós merecemos muito ter múltiplas fontes de renda. Ou seja, porque se uma torneira fechar, né, a outra, ela vai estar aberta, enfim. E foi isso que eu aprendi. E eu construí, na verdade, a minha carreira como empreendedor, como montei o meu negócio, enfim, dessa maneira. Eu fui trilhando a jornada, fui vivendo treinamentos, mas o principal de tudo, eu investi na pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Eu investi em conhecimento, investi em treinamento, investi em mentorias, enfim. E hoje eu entendo que só tem uma maneira, né? Na verdade, duas, né? Na minha crença. É quando você olha para o teu lado espiritual, ou seja, você acredita que tem um Deus e você vive a tua fé. E o segundo é quando você simplesmente faz a tua parte. Ou seja, Deus faz o impossível e eu decidi fazer o possível. Exato. E quando nós conectamos o Deus do impossível e conectamos com aquilo que nós temos capacidade de fazer, nada mais é impossível. Eu creio que nesse baita diálogo que a gente está tendo, a sabedoria milenar, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, enfim, não sei qual nome você dá a isso, a palavra, a Bíblia em si, ela está recheada de experiências como essa que muitos dos que nos assistem estão vivenciando hoje. Por exemplo, existiu um momento na história em que Deus ele se manifesta a Moisés, a um homem chamado para uma missão indescritível quase, liderar aproximadamente 3 milhões de pessoas. Depois Deus confere a ele N estratégias. E uma das mais fundamentais que é utilizada muito hoje em dia, atualmente, em muitas corporações, equipes, igrejas, enfim, não sei qual o cenário que você compreende, foi dado pelo seu sogro, por Jetro, que foi dividir em grupos esta multidão de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, quando ele tem um encontro com aquilo que é eterno, ele compreende um propósito. E nós falávamos sobre isso. Quando Deus começa a dialogar com ele, a acessar o âmago do ser de Moisés, uma das coisas que Moisés diz assim, quem sou eu? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu? Eu creio que existem muitos que estão nos assistindo enquanto nós estamos conversando, estão diante do que ouvem, perguntando a mesma coisa. Quem sou eu? E existem algumas perguntas que são universais. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Ou aquela narrativa que muito dói. Eu não pedi para nascer. Isso confere pessoas que às vezes estão em busca de um valor material, mas como falávamos ali nas prévias, tudo que é material tem um prazo de validade. E quando Moisés ele foi acessado por algo que é eterno, ele recebe um valor. E ele começa a descrever a sua vida em cima desse propósito, que acima de tudo é alcançar pessoas, agradar a Deus em busca de uma terra prometida. Passa pelo deserto por muito tempo, mas também nesse deserto porque ele tinha um princípio eterno, um propósito real, claro, evidente de vida. O deserto foi um momento de experiência, não só de provação, porque ele enxergava uma razão específica para estar ali. Existiu um jovem que também passou por isso, está descrito lá em Lucas, se não me falha a memória, Lucas capítulo 19, que ele chega diante de Cristo e diz assim, Senhor, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? Fazer, valores, no fazer. Ou seja,
A Bíblia também, ela é tão divina que ela carrega para nós essas análises e expõe tudo isso, que é a realidade de muitos que nos assistem hoje em dia. E eu acredito que a nossa vida... Por que tudo isso? Para introduzir e apresentar um ponto. A nossa vida ela está ligada a 3 coisas: pessoas, tempo, ambientes e lugares. Só que na atualidade vive-se, às vezes, uma vida tão artificial ou superficial, às vezes midiática, não no ponto da rapidez, mas midiática no ponto de personagens dentro das estruturas digitais, das plataformas digitais. Às vezes carregamos um personagem em que se vive muito no automático. Não se tem mais tempo de mesa, tempo de qualidade para parar, olhar para dentro e perceber quais têm sido os meus valores. Por que eu tenho tantos sonhos? Tenho, às vezes, uma visão clara, mas não desenvolvo o meu sonho. Porque, quem sabe, essa pessoa não descobriu o seu real propósito. Eu gostaria que pudéssemos falar, né, que o amigo pudesse falar um pouco sobre isso, a questão do propósito de vida. Por que muitas coisas, às vezes, até estão no papel, mas não se desenrolam, não se desenvolvem? Eu creio que vem justamente em cima do que já estávamos falando, mas apenas especificamente em cima do propósito, né? É porque, na verdade, Daniel, o que acontece? A grande maioria das pessoas, na verdade, hoje, elas... eu gostaria de saber qual é o meu propósito. Mas essa pergunta, ela é uma pergunta, às vezes, vazia. Eu entendo isso. Por que ela é vazia? Porque, sinceramente, para mim entender qual é o meu propósito, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso ter consciência onde eu e a minha vida está hoje. Exatamente. Simples assim. Porque o que eu vejo hoje no dia a dia, o que está por trás dessa pergunta, onde está o meu propósito? Qual é o meu propósito? Porque, na verdade, a pessoa não sabe quem ela é, como nós já introduzimos aqui. Exatamente. Ela não sabe de onde ela veio, sinceramente. Ela não sabe o porquê que ela está aqui, e ela não aqui nessa terra, e ela não sabe para onde ela vai. E aí, amigo, sinceramente, a pergunta, qual é o meu propósito, está mais linkada assim, qual é a minha profissão? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser feliz? Essa é a verdade. E deixa eu falar algo para vocês, assim, muito que foi mudando na minha trajetória. Conforme eu conheci lá a metodologia do coaching integral sistêmico. As pessoas, geralmente, elas têm essa dúvida, esse gap, essa falta de clareza, porque elas não param para olhar a vida com humildade. Porque, sinceramente, quando a pessoa para e olha, a gente tem uma ferramenta chamada mapa de autoavaliação sistêmica, que ali contempla as 11 áreas da nossa vida. Cara, quando tu para ali e faz um mapeamento, é impossível tu não ver aonde há disfunção. E onde há disfunção, sinceramente, precisa ser tratada. E quando eu atendo meus clientes de coach, enfim, de mentoria, cara, o que eu simplesmente vejo que geralmente a pessoa tem 1 ou 2 áreas da vida. Por exemplo, ela tem lá, vamos dizer, a área profissional desenvolvida, ou a área intelectual, enfim, e às vezes ela não olha para as outras. Ela não olha para as outras. Porque, na verdade, ela tem medo de olhar para as outras. Ou ela foi criada num ambiente que, na verdade, gerou fraturas emocionais, gerou dor. Ou seja, quando ela simplesmente olha, ela pensa em olhar para a família, para o pilar família, ou ela pensa em olhar para o conjugal, ela acessa, muitas vezes inconscientemente, memórias de dor que simplesmente ela acha melhor, ela toma a decisão sem nem saber, de não olhar para aquela área, para aquele pilar e focar só no trabalho. Eu conheço muitas pessoas, atendi muitas pessoas já que são os tão conhecidos alcoholics. Não é? Aquele cara que trabalha, e quando tu para, ele só tem o trabalho, ele só tem o dinheiro, mas quando olha para as outras áreas, tá totalmente disfuncional. Muito importante isso. Importante você que está assistindo esse conteúdo absorver
a importância de entender que o estado atual, João, ele só não é importante para descobrir o propósito da vida da pessoa, mas também para descobrir quais são as suas capacidades e a partir da descoberta das suas capacidades e do seu potencial, você traçar uma meta e objetivo que está diretamente ligado com aquilo que você é, com a sua real identidade. Uma frase do Paulo Vieira, viva a sua real identidade. Então conhece-te a ti mesmo para que você possa estar liberto de todas aquelas informações que você recebe o tempo todo dizendo que você tem que ser algo, você tem que andar nesse caminho, você tem que ir por este trajeto, quando na verdade Deus te colocou na Terra com um propósito muito claro e específico, mas você está sendo bombardeado a todo instante com tantas informações que não consegue nem responder quem é você. Eu acredito que isso é muito importante, porque o próprio Deus, nessa passagem de Êxodo 3:11 que nós mencionamos, ele diz: Moisés, não te questione quem você é. Saiba que o eu sou estará contigo. O próprio Deus carrega e transfere isso para nós, este autoconhecimento. Eu sou. Cristo, quando teve a oportunidade lá em João, capítulo 4, versículo 6 em diante, ele vai dizer o quê? A sua identidade. Ele não vai dizer, eu faço milagres, eu opero maravilhas, eu transformo água em vinho. Não, ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade. E a vida. Eu sei quem eu sou. A partir do momento em que eu olho para dentro e descubro quem eu sou, eu creio que existe um caminho todo pavimentado que vai facilitar todo os maiores processos adiante, né? O que eu entendo, Odênia e César, é o seguinte: nós nascemos perfeito, né? Prontos. Sim. Só que do 0 aos 12 anos, ali foi construído, que nós chamamos, na nossa metodologia, as nossas crenças. De que forma elas são construídas? Né? Por repetição, tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos do 0 aos 12 anos formatou os nossos drives, a nossa mentalidade, as nossas conexões neurais, né? Aqui nós estamos trazendo mais para o lado da neurociência. Os registros automáticos. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, você, não sei se foi o César ou foi você, Daniel, que trouxe. Sabe por que as pessoas não conseguem? Elas até tomam decisão e não conseguem colocar em prática. O projeto está no papel, tem a visão clara. Tá tudo no papel, mas não consegue entrar em ação. Bate na crença, né? Porque, na verdade, o que acontece? Presta atenção nisso aí, é um detalhe importante demais. Porque, na verdade, o que acontece? Nós somos seres, tá? Nós somos um ser espiritual que habita num corpo orgânico e tem uma alma. Não. Beleza? Se você não cuida do corpo, você tá tudo comunica. Se eu cuido do meu corpo, eu tô comunicando que eu me amo. Amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes você que tá aqui nos vendo, vendo esse podcast, você tá assim, cara, mas as pessoas não me amam. Mas você precisa amar o próximo como a si mesmo. Agora, se você não cuida do seu corpo, você tá comunicando que você não se ama. E automaticamente recebe aquilo que tá... Automaticamente. A energia que tá emanando. Porque tudo é vibração. Tudo é vibração. Você tá vibrando naquela frequência. Se você não cuida de você mesmo, por que as pessoas vão te amar? Sinceramente. Pegando o teu gancho de frequência vibracional, vamos falar sobre sinapse neural e estímulo certo. Né? É as pessoas que têm medo de empreender, têm medo de dar um passo. O medo é um sentimento, é uma emoção que age no sistema nervoso central, nas sinapses neurais, construindo um quadro mental, correto? Então constrói uma crença de incapacidade. A partir daí, qual é o estímulo que eu preciso dar, João? Segundo o coach João, o Master Coach da Febracis, qual é o estímulo correto que eu preciso dar para vencer esse medo e dar o próximo passo na minha vida? Vamos lá. Se já tomou decisão várias vezes, não consegue agir. Se você vive esse medo que o César acabou de descrever aqui. E olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você ouviu algum videozinho na internet que você precisa eliminar o medo, exclui esse vídeo. Medo é importante. Que não existe. Na verdade, todas as emoções, elas são importantes. Todas. Ou seja, você precisa simplesmente de inteligência emocional. Que nada mais é do que você usar a emoção certa, na intensidade certa, independente da ocasião.
para extrair o melhor de mim e o melhor do próximo. Exatamente. Essa é a verdade. Então, o que acontece? Vamos lá. O César trouxe aqui sobre experiências. Como é que uma crença ela é formada? E aí, também aqui, como o Daniel já trouxe várias passagens aqui da Bíblia, lá na Bíblia também diz assim, ó, que tudo é possível ao que crê. E eu vou falar aqui para você agora sobre crença. E crença está totalmente ligado a esse versículo, que tudo é possível ao que crê. Porque exatamente, amigo, amiga que nos acompanha aqui hoje, se você pegar agora o aplicativo do teu banco e ver o quanto tem lá no teu banco, é exatamente relacionado à tua crença. Se você olhar agora lá para a tua vida familiar, ou para a tua vida conjugal, ou para a tua carreira, ou pelo medo que vem te impedindo de você empreender, está totalmente linkado à tua crença. E aonde essa crença foi formatada? Foi formatada lá nas experiências que você teve, de 0 a 12 anos, né? Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. É onde nós temos o encéfalo mais esponjoso do nosso período de vida, né? Tá absorvendo. Aquilo que as autoridades que estão sobre nós vão impondo como verdade é o quadro mental que nós construímos e nós carregamos isso para a vida. Eu tenho pessoas de 54 anos, João, só para te concluir teu raciocínio, eu me lembrei, daqui a pouco é importante falar isso, porque vai servir para alguém. Eu tenho pessoas de 54 anos que não conseguem concluir o dia de trabalho sem bater numa crença e dizer, eu não consigo por este motivo, e tu tá observando a pessoa, vê que a pessoa, ela está presa em uma crença de incapacidade, o cérebro dela está programado por ordens que ela recebeu lá na infância. Então, temos homens de 54 anos se comportando como crianças de 8 a 12 anos, adolescente, crianças de 8 a 12 anos. Só para você ver, ter uma noção, vamos lá. Imagina só, vou trazer o meu exemplo. Filho de policial militar, mãe do lar. Aí o que acontece? O meu pai, como ele era soldado na época, ele teve que trabalhar muito. Porque eu sou o irmão mais velho de três irmãos. São eu, a minha irmã e o meu irmão. Então o que acontece? O meu pai ele trabalhava na Brigada Militar. Meu pai ele cuidava de baile. Meu pai trabalhava no táxi. Meu pai trabalhava no bar do meu tio. Para conseguir sustentar os 3 filhos e a esposa. E aí tá lá o João. Do 0 aos 12 anos vendo isso. Recebendo todo esse estímulo. Todo esse estímulo. Então eu aprendi. O que eu aprendi? O meu pai não me amou? Claro que me amou. E fez o melhor que pôde. Fez o melhor que pôde com o que tinha. E de que maneira ele me amou? Trabalhando muito e provendo. Colocando trabalhando comida muito à mesa. e provendo. Me dando o melhor tênis. Eu não sei se você tá vendo aqui, se você é do tempo do Ray Assist, aquele que botava ali, tirava os amortecedores, trocava os amortecedores. Cara, eu sou desse tempo que é o seguinte, eu era o único da minha sala que tinha esse tênis. Então, o meu pai me amava dessa maneira. E ele também não aprendeu que tinha que ser amado de outra maneira. Que maneira? Aquela maneira de ter tempo de qualidade, aquela maneira de botar no colo. E que isso ia fazer falta em algum momento. E essa repetição, esse ecossistema que eu fui criado, acabou gerando o João disfuncional. Como assim? Eu sempre fui um cara de princípios, de valores, sempre. Sempre tive caráter, sempre. Mas o que acontece? Onde estava o meu valor? No trabalho, no fazer. No trabalho, no fazer, no que eu tinha. Entende? Só que nunca... No fazer e no ter. Nunca era suficiente. Nunca era suficiente. E como é que a gente muda isso, César e Daniel? Vamos lá. A gente chama lá na Febracis isso de... Todos nós merecemos e merecemos viver uma metanoia. Como é que nós vivemos essa metanoia? Uma transformação de mente, né? Que também tá na palavra lá. Tá na palavra do Senhor. Para transformar nossa mente, nós precisamos estar em lugares certos, com pessoas certas e o conhecimento certo. E dar os estímulos certos pelo tempo necessário e na intensidade certa. É o que nós fazemos, o que nós ensinamos lá na Febracis hoje, com muita ferramenta, com muita tecnologia, né? E é sobre isso. Porque, acredite, o ambiente sempre vence. Porque se você fizer ali um mapa de autoavaliação sistêmica e a pessoa ver como está a vida dela hoje e ela simplesmente identificar onde está disfuncional e eu sentar com ela e simplesmente pedir para ela assim, a gente tem uma ferramenta que a gente aprende no Master Coach
que se chama a ferramenta de contágio social. Vamos imaginar que o César ou o Daniel identificaram ali que eles estão com uma disfunção no relacionamento. E aí nós aplicamos essa ferramenta e eu peço pro Daniel e pro César, cara, Daniel, César, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 5 pessoas que você mais convive e vamos fazer um mapa de autoavaliação dessas pessoas de acordo com aquilo que você acredita que é a vida delas. Aí você faz ali um mapa de autoavaliação delas, de acordo com aquilo que você acredita, e a gente pega a média dos 11 pilares das 5 pessoas, soma elas e depois divide por 5. Cara, eu tenho certeza. Tem um quadro de influência bem claro. Se nós fizer agora aqui um mapa de autoavaliação sistêmica do Daniel ou do César, e nós pegar 5 pessoas que você mais convive e fizer também, a média daquelas 5 pessoas vai dar muito próximo, se não der quase que igual as notas do teu mapa de autoavaliação sistêmica. Então, quer mudar de vida? Muda de ambiente. Muda de ambiente. Sabe aquele problema que você vive hoje, ou aquele desafio que você vive hoje? Não é você. Não é a mesma pessoa. Não é você que vai mudar isso. Como assim não é você? Não é você. Não é a mesma mentalidade. Você vai ter que transformar a mentalidade. Você vai ter que ser outra pessoa para resolver esse problema. O grande problema é que as pessoas elas querem resolver o problema, elas querem ir para um próximo nível, se mantendo nos mesmos ambientes, tendo o mesmo conhecimento e estando com as mesmas pessoas. João, quero te fazer uma pergunta baseada nisso. Era a vez do Daniel perguntar, mas eu vou... Minha vontade, capaz. Eu vou perguntar aqui porque eu acho que pode ser muito valoroso a resposta, a partir da tua resposta para quem tá ouvindo. Baseado em tudo isso que tu disseste. Eu tenho a vida que eu mereço, sim ou não? E por quê? Sim. Você tem a vida que você merece, eu tenho, o Denner tem. Todos nós temos a vida que merecemos. Porque por ação ou por omissão. E deixa eu falar algo para você. Você vai descobrir, se você se permitir viver a experiência de estar conosco, eu digo conosco lá da Febracis, no Método CIS, você vai descobrir uma maneira muito simples e poderosa de mudar tudo o que você quiser. Mudar essa mentalidade e viver essa metanoia. Por exemplo, hoje, se você está nesse momento pensando que você não pode, você está certo. Certo. Não pode. Se você pensa que você não pode, você está sentindo que não pode. E vibrando. E vibrando na frequência que não consegue. Da incapacidade. Mas, João, como é que eu mudo o meu pensamento? É bem desafiador mudar o pensamento. E se você não muda o pensamento, você não consegue mudar o sentimento. Mas se você mudar a comunicação. O Dr. Paulo Vieira, ele permeia sobre esse assunto de comunicação, de narrativas, no primeiro dia do Método CIS. E como é que eu mudo a minha narrativa? Com exercícios rotineiros. E se você simplesmente, por exemplo, se eu pensar agora que eu não consigo abrir um novo negócio, eu não consigo empreender. Acredite. E faça o teste aí. Se você pegar, botar essa história negativa no papel e depois transformar essa história numa história positiva e verbalizar de maneira consistente, com emoção, né? Verbalizando com vontade mesmo, porque a emoção... Acreditando, né, João? Porque a emoção é loja na carne. Eu te desafio. Você pode até colocar aqui nos comentários, ir lá no Instagram do IntegraCast, ir lá no meu Instagram, que depois eu vou passar para vocês que é @eu-sou-João-Santos, e compartilhar que você mudou a narrativa, verbalizou, comunicou, porque você vai comunicar. E o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginado. Então você comunica, ele recebe a informação. Só que você vai comunicar a informação, você está mandando do consciente para o inconsciente. Só que se você botar forte impacto emocional, que a gente coloca lá no Método CIS, ele vai entrar no subconsciente. Vai criar um mapa mental claro. Porque sabe esses resultados que você tem hoje, que o César acabou de falar, que todo mundo tem a vida que merece? Às vezes você não tem a consciência. O porquê isso está acontecendo. Porque está lá no subconsciente. Exatamente. E como tudo comunica, por exemplo, quando você pensa em abrir um negócio, quando você pensa em empreender, de repente o papai ou a mamãe empreenderam e não tiveram sucesso. E de repente ele teve que vender o teu videogame, ele teve que daqui a pouco vender a casa, ele teve que morar às vezes nos fundos da vovó ou do vovô, porque ele empreendeu e errou e perdeu tudo.
E aí o que ficou gravado? Gerou a experiência que empreender gera dor, gera perca, gera frustração, gera escassez. Aí todas as vezes que você pensa em empreender, você vai numa palestra motivacional, porque motivação não muda. Motivação é que nem banho. Você toma uma motivação, você ganha uma motivação hoje, amanhã você precisa de mais motivação, que nem o banho. Agora, quando você vai e vive uma experiência que nem o método CIS, ou vive uma experiência num processo de coach que nem eu entrego para meus clientes, e você reprograma a tua mentalidade, e você, com forte impacto emocional, com ferramentas comprovadas que funcionam, você envia do consciente para o inconsciente e do inconsciente para o subconsciente, e isso se torna uma verdade. E aí, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. É impossível você não mudar. Então, acredite, se você até hoje não teve sucesso no âmbito profissional ou na tua carreira, e de repente você está pensando agora em transicionar de carreira ou fechar algum negócio, nem é isso que você precisa fazer. Na verdade, você precisa sentar e olhar para a tua vida como você nunca olhou. Porque somente César e conseguir fazer a resposta de bate pronto. Quem é o João? Quem é o César? Quem é o Dênia? Perfeito. Porque, sinceramente, deixa eu falar algo para você. Somente 2% da população brasileira sabe aonde quer chegar. 98% não sabe. Não Exatamente. sabe. E se você não sabe onde quer chegar, ou você já chegou, ou você tá morrendo, amigo. Sinceramente. Porque hoje é incrível. Tem duas perguntas que uma pergunta que eu faço de primeiro numa sessão de coaching, na primeira sessão. Quem é você? A pessoa não sabe quem ela é. Depois eu pergunto, e qual é o teu maior desejo? Qual é o teu maior sonho? O método também não CIS, sabe. o método CIS é tão forte, Dênia, que tem uma pessoa do nosso ecossistema de 60 e tantos anos que fez. E eu perguntei para ela, eu estava ansioso para fazer essa pergunta, e ele me deu bom dia, e eu não respondi o bom dia e perguntei para ele, me fala, qual é o principal significado do método CIS? E ele me olhou e riu e disse, é que eu tomei um pontapé na bunda e descobri que eu tô vivo e que eu ainda posso realizar muitas coisas. 60 e poucos anos. 60 e alguma coisa. Viu só? Nós temos um caso parecido, que é o de um amigo nosso, psicólogo, né? O Milton Rosa. Bem lembrado. Ele se formou, por favor, me ajuda aí nos bastidores. Ele se formou perto dos 70 anos, né? Se formou perto dos 70 anos em psicologia, perdão. E tem também ajudado N's e N's e N's e N's pessoas a sair do buraco. E depois disso, entra o processo de coaching, que é muito importante. Perfeito. Para te nortear para um futuro de crescimento e próspero. Perfeito. Eu gosto de trazer um exemplo. Eu fiz o meu primeiro método CIS, para você que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, em 2017. Janeiro de 2017. A edição 175 do método CIS. Hoje nós estamos indo para a edição 246. Será que funciona? E aonde eu quero chegar? Eu fiz 175 no Rio de Janeiro. A minha esposa fez em São Paulo depois, e depois nós fizemos juntos em Curitiba. E depois eu acompanhei inúmeras turmas, enfim, primeiro como na monitoria, servindo, ajudando, enfim, em toda a logística ali, em toda a entrega extraordinária que a Febracis faz, e hoje faço parte do time de treinadores da Febracis aqui do Rio Grande do Sul. E aonde eu quero chegar? A minha esposa, ela refez agora a edição 245, César e Dênia, no formato global, aqui que acontece nas unidades, porque o último foi em São Paulo, mas acontece em todas as unidades, onde é passada a transmissão ao vivo, em tempo integral, né? E tem ali os treinadores para dar o suporte. E a minha esposa refez, depois de bastante tempo. Ela tinha refeito na pandemia, no formato online, e refez agora. A minha esposa, ela terminou no domingo pela manhã, às 6 da manhã, o método CIS. No dia 31, inclusive ela estava de aniversário dia 30 de agosto, ela passou o aniversário dela dentro do método CIS, isso é muito abençoado.
Uhum. E o que acontece? Na segunda-feira, já, dia 1º de setembro, ela já estava lá com o mural da vida extraordinária, que hoje a gente não vai ter tempo aqui, mas ela estava com o mural todo montado, ou seja, ela sabia onde ela queria chegar, e ela já começou uma faculdade agora. Olha Olha que aí. precioso. Ou hein? seja, e o que fez ela se mover, meu amigo e minha amiga? A consciência. A consciência. Quando você tem a consciência, porque sinceramente, quando você tem a consciência e olha para tua vida, você diz assim, cara, eu posso muito mais. Uhum. Porque na verdade, meu amigo Daniel, nós somos mordomos de um Deus É. que criou tudo, na verdade. E às vezes nós ficamos assim, cara, o que eu posso fazer? A pergunta não é essa. A pergunta é qual a melhor maneira Onde eu posso servir? que eu posso servir como mordomo. É que nem aqui, nós estamos servindo aqui. Exato. Nós estamos transbordando algo que eu aprendi, que vocês aprenderam. E você também pode fazer. De repente você não pode agora estar aqui num podcast, ou de repente, mas você pode pegar o teu Instagram, apertar o play. Alguém, você é resposta de oração de alguém. Uhum. Alguém está esperando que você abra a câmera. Mas, João, eu não consigo. Então, acabei de explicar, de repente, por que você não consegue, por que você não tem coragem, ou por que você tem medo, e você não faz o que precisa ser feito. Porque eu tenho certeza que alguém tá vendo nós aqui agora, que tá dizendo assim, cara, eu posso fazer isso que eles fazem. Uhum. De repente você tem até o conhecimento, de repente você até já tem a formação, mas está bloqueado. Mas há poder quem age, né? Com certeza, tem poder quem age. E que nem o Dr. Paulo fala, o que eu sei me trouxe até aqui. E o que eu não sei é o que vai me levar adiante. Uhum. Então, nunca deixe de buscar novos conhecimentos. Nunca deixe de estar no lugar certo, com as pessoas certas e buscando o conhecimento certo. Exatamente. Eu tenho uma frase que me move bastante. Essas frases de impacto, elas são muito importantes porque elas reforçam, né, as crenças e aonde nós queremos chegar, como a comunicação em refazer as experiências aqui dentro. Tem muita gente que diz, mas o que eu sei é pouco. Mas o pouco que eu sei é muito para quem não sabe nada. Uhum. Perfeito? Então, existe sempre uma porta aberta para nós somarmos na vida um do outro. E eu acredito que o nosso propósito de vida, ele está sim atrelado a pessoas. Totalmente. Totalmente. O que trouxe Cristo no seu processo salvífico de salvação, de redenção à Terra, foi pessoas. Dani, Foram e pessoas. essa situação da comunicação, é como nós conversávamos ali nos bastidores antes de Exato. nós iniciarmos aqui. Que tudo que nós estamos falando aqui, Aquilo que vivemos, né? aquilo que vivemos, e tipo assim, vamos lá. Eu posso explicar isso para você aqui através da neurociência. Eu posso explicar através da física quântica. Eu posso explicar através da palavra de Deus. E por exemplo, eu acabei de trazer um exemplo de como mudar toda e qualquer situação. Através da narrativa e através da Exatamente. comunicação. Porque é o seguinte, a palavra tem poder para amaldiçoar e para abençoar. E sinceramente, o que é a oração do que simplesmente verbalizar, comunicar? Uhum. E aí entra 2 exercícios poderosos que nós passamos para os nossos clientes e o Dr. Paulo também ensina lá no Método CIS, que é as 30 características eu sou e os 40 motivos de gratidão. Uhum. Por exemplo, quando você comunica quem você é, por exemplo, eu sou corajoso, eu sou filho amado de Deus, eu sou vitorioso, você está trabalhando a tua identidade. E quando você expressa a gratidão, eu sou grato por estar aqui, entre irmãos, entre amigos, nesse lugar maravilhoso, gravando com essa estrutura. Eu sou grato pela minha casa. Eu sou grato pelo ar que eu respiro. Pelo copo de água. Pelo copo de água. O que Exatamente. acontece? Quando você comunica a tua identidade com eu sou e quando você comunica a gratidão, você não consegue. Você tira o foco das coisas ruins e começa a focar no que é bom. Porque, sinceramente, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Uhum. Eu digo pra você que, na verdade, todos nós passamos por desafios. E tá tudo certo. Os desafios nos levam, na minha crença, nos levam para um próximo nível. Agora, a inteligência emocional,
vai ficar muito bem esclarecida com a resposta daquilo que eu recebo. Porque inteligência emocional é isso. Como eu devolvo para o mundo aquilo que eu recebo? Se eu receber o mal, eu vou devolver o mal? Ou eu vou devolver o mal com bem, como é uma instrução de Jesus? É. Inteligência emocional está ligado diretamente a como eu devolvo aquilo que eu recebo. Perfeito. Durante muito tempo, hoje eu estou mais focado em atender transição de carreira, liderança, mas sinceramente, a grande maioria dos líderes, eles procuram e quando eles sentam, eles entendem que na verdade tem muito pouco a ver com liderança. E às vezes tem muito pouco a ver com carreira. Nós temos um livro aqui na entrada, que até vou pedir para a Gisele pegar o título, não me lembro do título agora. Ela pegar para nós, lá para nós dar uma lida e já mostrar aqui se é possível. Porque fala isso, eu empreendo, mas eu preciso primeiramente entender 100% do negócio, ou eu preciso entender 100% quem eu sou e quais são as minhas capacidades? Eu creio que o título do livro é O Seu Negócio Começa com Você, algo assim, né? Porque, tipo assim, ó, aí entra naquela situação. Lembra que quando eu mandei pra você ali minha apresentação? Que por trás de um CNPJ próspero e lucrativo existe O negócio começa em você. um CPF transformado. Um CPF com a identidade clara, com a capacidade clara e com merecimento. Porque tem muito. E existem inúmeras situações. Tem pessoas que às vezes. Eu era assim, eu me achava muito merecedor. Muito merecedor. João, tu passou por desafios, teve dificuldade financeira. Não tive. Só o que acontece. Eu sou o filho mais velho, mas eu teria uma irmã mais velha, que na época, um ano antes de eu nascer, um ano e uns meses, a minha mãe, ela teria uma menina, só que se enrolou no cordão umbilical e ela nasceu morta. Então o que acontece? Eu fui, na crença deles na época, eu fui promessa de tudo que vocês possam imaginar. E aí depois, e quando eu nasci, o que acontece? Cara, eu sempre fui mimadão. Tudo era pra mim. O melhor bife era pra mim, o melhor tênis era pra mim. Então, eu tive uma crença de merecimento muito alta. Eu sempre entendi que é o seguinte, cara, eu acesso as melhores coisas. Eu tenho o poder de atingir o melhor. Só que eu tinha um vício comportamental. Eu tinha um vício de atalhar. Porque como eu nunca tive problema financeiro, não era rico, mas eu sempre tive possibilidade de comprar acesso. Sim. Só que o comprar acesso é errado, não. Muito pelo contrário. Hoje, se você tem condição de comprar acesso, você merece. É necessário, é e merecedor. é necessário comprar acesso. Só que é o seguinte, eu comprava acesso com o intuito errado. Eu queria atalhar. E muitas vezes eu acessei determinadas bênçãos, determinadas situações que quando eu, por exemplo, assim, vamos dizer que esse copo estivesse muito longe para mim acessar. Mas eu consegui acessar um mentor ou acessar um treinamento, alguma coisa, algum ecossistema que me facilitou. Não me preparou para pegar esse copo, mas me facilitou. Aí eu usei o atalho e peguei o copo. Aí a primeira vez que eu fui tomar com esse copo, eu fui lavar esse copo, eu quebrei essa taça. Então aqui também fica um grande insight. Você precisa instalar os drives necessários para você ir para o próximo nível. E a jornada, ela é importante. E aí entra naquilo também que nós comentamos ali fora. Antigamente, comentamos nos bastidores ali, antigamente eu simplesmente fazia uma relação daquilo que eu, João Santos, queria para mim. Totalmente egoísta, prepotente, vaidoso, a trilha do fracasso. Essa é a verdade, que o Dr. Paulo até fala lá. E eu simplesmente já criei em Deus, já era convertido, já era. Mas eu pedia para Deus, eu não consagrava a Deus. Eu não perguntava para Deus se verdadeiramente aquilo ia me aproximar mais da minha real identidade, que é ser servo de Deus, que é se preparar para servir
viver o meu propósito, simplesmente eu pedia para Deus. E Deus é tão bom que muitas vezes ele abençoou. Só que daí eu acessava e eu não estava preparado. E hoje é totalmente ao contrário. Hoje, o que acontece? A minha oração, enfim, na minha crença, na minha fé é o seguinte: eu faço a minha relação de sonhos, faço a minha relação de metas e objetivos, mas eu consagro ao Deus que eu acredito. E a minha oração é o seguinte: Deus, se algum desses objetivos me tirar do meu real propósito, do caminho do Senhor, que o Senhor tire isso do meu coração, tire do meu caminho. E depois disso, sinceramente, Denner e César, a minha vida foi para um próximo nível. A ansiedade, aquela pressa das coisas, acabou. É uma paz de espírito, entendeu? Então é sobre isso. É sobre isso. Que maravilha. Queridos, nós estamos encaminhando para o final, né? Estamos aqui na primeira edição do IntegraCast, com patrocínio da Integra Sul Limitada, projetos e construções residenciais e industriais. Fone para você entrar em contato conosco é o 5199-655-6998. Chama lá, você que precisa construir, precisa fazer um projeto, pensar, né, o ambiente da sua casa, da sua indústria aí. Entre em contato conosco no 5199-655-6998. Integra Sul Limitada, patrocinando aqui o IntegraCast, com tema tão precioso. E aprendemos muito, né? Uau! Aprendemos muito, né, Com Dele? certeza. Com certeza. Eu acredito para nós irmos para o encerramento desse momento, desse podcast precioso demais, de muitas lições e aprendizagens. Provérbios 22:1 vai dizer que a boa reputação, ela vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Eu acredito que é um dos princípios para todo aquele que deseja. Nós falamos muito sobre a pessoa, o ser, a identidade. E formas e métodos e caminhos que... E essa é uma das características do IntegraCast, é te dar um passo. A partir do momento que nós encerrarmos a live, você já pode sair vivenciando, desejando, comunicando, avançando para o próximo nível, né? Uma das coisas que, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, começo a me relacionar, ampliar os horizontes, mudar ambientes, comunicar, criar novas experiências, aponto um destino, integro pessoas que podem colaborar na minha vida com isso, desejo e já estou tirando do papel aquilo que por muito tempo ficou, por crenças, enfim, por tudo quanto falamos. Um bom nome, a credibilidade, ela soma muito para quem deseja um CPF de sucesso, um CNPJ de sucesso. Na sua visão, o que o senhor diz para nós? Totalmente. Eu vejo assim, ó, vamos lá. Eu lembro até hoje, como eu sou filho de policial militar, de brigadiano, conhecido aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro que meu pai sempre disse uma frase para mim: o pai sempre vai estar contigo, independente da situação. Mas eu nunca vou te buscar numa delegacia. Entende? E aquilo ali, e eu vou ser bem sincero, todos nós tivemos boas pessoas do lado, na trajetória de escola, faculdade, não é tempo de infância, e pessoas ruins também. Pessoas de caráter e sem caráter. E, cara, Denner e César, eu dou graça ao meu pai. Porque ele entregou o melhor que ele podia. E se teve algo que ele entregou demais pra mim, foi caráter. E eu até me emociono, porque, sinceramente, o meu pai... Só pra você ter uma noção, vou contar uma história bem rápida aqui. Nós morávamos na São Luís, aqui em Canoas, e teve um assalto a banco. E os miliantes, né? Eles cruzaram dentro do pátio, onde nós morávamos, nos fundos da minha avó. E na época, eles deixaram uma maleta de dinheiro dentro do pátio lá. E o meu pai, ele era policial militar, soldado, com 3 filhos,
morávamos no fundo da casa da minha avó. Tínhamos o pai tinha na época um Fuca amarelo, 1973. Uhum. Fuca 1300, né? E o que acontece? Ele pegou aquela maleta, ele foi lá e levou, entregou na hora. Para a sociedade, para muitas pessoas, isso chamaria ele de babaca, é ou não é? Uhum. De bobo. Uhum. Mas, cara, sinceramente, o que eu aprendi naquele momento ali ficou pra vida. Pra vida. E eu tenho certeza. Tá forte até hoje, né? Se hoje eu sou um homem com caráter, com uma idoneidade inabalável, é graças a Deus e aos aprendizados do meu pai. E tenho certeza que ele me deu o melhor que ele podia dar. Mas também aqui fica uma mensagem. Vamos lá. Se você tá passando por desafios e você já tem filhos, não é mais só sobre você. Uhum. É sobre as próximas gerações. É. E hoje não tem porquê você... Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Amigo, faça aquilo que você pode fazer hoje nas suas condições. Que nem o César falou no princípio. Tá cheio de vídeos aí do Paulo Vieira. Só cuida, né? Cuida. Pra mim, hoje não tem ninguém mais congruente relacionado à inteligência emocional e desenvolvimento humano do que o nosso presidente da Febracis, que é o Paulo Vieira. Uhum. Ele ensina aquilo que ele vive. Uhum. Porque hoje tem muito periquito, como é que é papagaio aí na internet, né? Profissão de papagaio. Fazendo profissão de papagaio. Simplesmente ele só... E se você quer algo que funciona, nada mais comprovado, né? O Dr. Paulo Vieira já vendeu mais de 10 milhões de livros. O Método CIS já impactou mais de 1 milhão de pessoas. A Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina, está em 5 continentes. Está em todos os estados brasileiros. Está nos Estados Unidos, na Angola. Cara, e existe uma missão extraordinária que nós levamos através dessa metodologia. Maravilha. Eu quero ser muito grato aqui ao Dene, a ti, João, a Gisele, né? A Uzi, está nos proporcionando esse momento com essa estrutura toda aqui. A gente colheu muito, aprendemos muito, entregamos também um pouco daquilo que somos e que vivemos. Eu quero deixar um exercício rotineiro. Bora. É isso aí. Quero deixar um exercício Bom rotineiro, momento. algo prático para transformar a tua vida. Algo que transformou a minha vida, que transforma a vida do João e que também transforma a vida do Dênia. 7 dias. Escreva durante 7 dias. 30, 40, 50 motivos de gratidão. É impossível, durante 7 dias, a pessoa que escreve 30, 40, 50 motivos de gratidão não chegar ao final dos 7 dias tendo mudado a sua vida, porque a tua percepção da realidade vai mudar, você vai construir um novo quadro mental, a tua narrativa vai mudar. João, para finalizar, bem rapidinho que nós já chegamos no limite aqui, e o Dênia encerra para nós. Deixe um exercício rotineiro para o nosso telespectador. Vamos lá. Eu vou deixar o eu sou. Você vai simplesmente pegar uma folha no teu caderno. Pode denominar esse caderno como caderno das conquistas. E você vai colocar ali, ó, 30 características positivas. Você vai demorar de 1 a 30. Exercício simples e poderoso. Você vai começar a frase com eu sou e vai finalizar essa frase. Por exemplo, eu sou vitorioso, eu sou próspero, eu sou rico. Ah, mas eu não sou. Mas lembra que eu te falei que a neurociência explica que o nosso cérebro não distingue o real do imaginado? Uhum. E que é o seguinte, se você, quando vai escrever que eu sou rico, vem o sentimento que você não é, você já está comunicando que você é pobre. Uhum. E como o nosso cérebro não distingue o real do imaginado... E o rico aqui não é dinheiro, né? Não, o rico aqui é prosperidade. Não estamos falando de dinheiro. Não, é próspero. Quem é próspero? Uhum. Próspero é aquela pessoa que vive abundância, vive plenamente, né? Não, de maneira nenhuma dinheiro. E vou te dar um passo a passo aqui das pessoas de sucesso bem rápido aí para nós finalizar. Primeiro, você precisa ter ambição. E quando eu falo ambição aqui não é ganância. Uhum. Precisa de ambição. Você precisa ter uma visão extraordinária. Aonde eu quero chegar. E você precisa ter referências. Porque acredite, tudo aquilo, sabe aquele sonho que está engavetado? Alguém já realizou aquele sonho. E sabe o que você precisa fazer com essas referências? Anotar o nome dessas pessoas e em algum momento do teu dia verbalizar o nome dessas pessoas
e aplaudir essas pessoas. E seguir essa pessoa. Uhum. Ah, mas eu não tenho acesso. Amigo, se você pegar um livro hoje do Dr. Paulo Vieira, se você pegar um livro Segredos da Mente Milionária, você pegar um livro, cara, você não tem acesso ao escritor, fisicamente falando. Uhum. Mas você tem um conteúdo ali poderoso. Mas não faça que nem eu lá atrás. Ser viciado em conteúdo e não colocar nada em prática. Simplesmente, hoje não é mais assim, né? Mas simplesmente pegue um livro, leia, releia ele e coloque em prática. Transforme esse conhecimento em sabedoria. Porque sabedoria é colocar em prática o conhecimento que você recebe. Verdade. Segue lá meu Instagram, @eu-sou-João-Santos. E também quero dar aqui honra, né, aos nossos diretores, ao Fabrício, a Vânia Tomé, os diretores aqui da Febracis Rio Grande do Sul. Dá honra também ao Paulo Vieira, né, que é o nosso presidente da Febracis, a maior escola de inteligência emocional, a maior escola de negócios da América Latina, criador do método CIS, maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Segue lá, @eu-sou-João-Santos. E segue também, se você quer saber mais sobre o método CIS, @FebraCISRS. Foi uma honra, César. Gratidão. Foi uma honra, Denner. Obrigado. E tá fazendo parte desse episódio número 1. Exercícios importantes para mudar o repertório de pensamento e de fala das pessoas. Com certeza. Contigo, meu irmão. Bom, para nós finalizarmos, você tem uma Bíblia, não tem uma Bíblia, pesquisa lá no Google, baixa o aplicativo. Provérbios. Caminhe durante esse mês sobre o livro de Provérbios. Você quer ter mais sabedoria? Existe uma forma: temer a Deus. Então, o exercício da minha parte, junto com estes, é este. Caminhe sobre o livro de Provérbios. Leia, aprenda e entenda o que vale muito. Esse foi o IntegraCast, conectando ideias e integrando pessoas. Que Deus te abençoe.